Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente está começando mais uma edição do nosso projeto Choro Resiste, do coletivo Regional Mateus Santos. Esse projeto foi financiado pela 9ª edição do Fomento à Cultura da Periferia. E nós temos feito ações aqui nesse coreto para fomentar a linguagem do choro. Sempre um domingo por mês, a gente recebe algum grupo, artistas ligados a essa linguagem, para a gente trocar uma ideia, ouvi-los fazer um som aqui para a gente, e a gente termina com uma roda de choro. Então, convido todo mundo também a acompanhar a gente nas redes sociais, né? Regional Mateus Santos, Mateus sem H, que lá a gente sempre divulga quando vai ter atividade. Além disso, a gente realiza semanalmente oficinas dos instrumentos, né, que a gente tem no grupo, que é flauta transversal, pandeiro, cavaco e violão, na ocupação Mateus Santos, que tem aqui nessa mesma rua. Então, também ainda estamos com as vagas abertas. Se conhecerem pessoas interessadas, nas nossas redes sociais também tem um link de um formulário que dá para vocês se inscreverem. Bom, hoje a gente está recebendo aqui o pessoal do Canto para Ceci. Muito bem-vindos, bem-vindas. E a ideia é a gente começar aqui trocando uma ideia um pouco sobre a trajetória de vocês, entender um pouco como vocês começaram na música e também como o choro faz parte aí da história musical de cada um de vocês. Aí não sei quem quer começar falando, acho que essa primeira rodada vocês podiam se apresentar, falar seus nomes, instrumento e contar um pouquinho a trajetória de cada um na música, pode ser? Pode. Quem quer começar? Eu passo aqui o microfone para ele. Bom dia a todos. É um prazer participar aqui do projeto Choro Resiste. Meu nome é Wellington Silva, sou violonista aqui do Canto para Ceci. Vou falar um pouquinho, tentar ser rápido aqui sobre a minha trajetória. Eu comecei a estudar música no Projeto Guri, no Polo Júlio Prestes, que é lá no centro da cidade. E lá no Guri eu estudei lá 6 anos, né? Então fiquei de 2003 até 2008 sempre fazendo violão e canto coral. Sempre conciliando as duas coisas. Teve um momento ali no meio do percurso que eu toquei um pouquinho de cavaquinho, toquei um pouquinho de baixo acústico também, mas a maior parte do tempo sempre em violão e canto coral. E, inclusive, foi no Guri onde eu tive meu primeiro contato com o choro, né? Que, enfim, o meu professor de violão na época, o Marcelo Brasil, ele sempre levou choro para a gente tocar, então fazia arranjos para orquestra de violões, né? Então, nessa época a gente começou a tocar choros, né? Doce de Coco, Vou Vivendo, Carinhoso, enfim. Normalmente são os primeiros choros que a gente começa a tocar na vida, né? E depois do Guri, ainda no finalzinho eu tive uma passagem rapidinha assim pelo violão clássico, mas estudando sozinho assim também, estudei algumas coisas de repertório de violão clássico e tal. E depois eu fui para a ETEC de Artes, lá no Carandiru. Lá eu estudei canto popular e regência coral. E na ETEC foi uma coisa que despertou uma coisa que eu faço até hoje em alguns dos meus trabalhos, que é a coisa de acompanhar cantores, cantoras, enfim, que é uma atividade também que eu amo fazer e que está diretamente ligada à história do violão brasileiro também, né? Então, você tem uma discografia de voz e violão aí também que é imensa, maravilhosa, enfim. Que foram referências muito grandes para mim também. Depois da ETEC, eu fiz faculdade de música, eu fiz licenciatura na FAAM, né, que é da FMU. Paralelo à faculdade, eu estudei violão 7 cordas lá na EMESP. Fiz aula lá com o Edmilson Capelupi, com a Jane do Bandolim. Enfim, tive aula com vários professores lá, com o Rodrigo Lima, né, professor de composição, análise musical, assim, também, outro cracaço também. E lá a EMESP e a faculdade eu terminei ali em 2016, comecinho de 2017, né? Depois daqui, o que eu tenho feito de curso assim, de formação complementar, assim, cursos em SESC, festivais, tal.
né, nesses últimos anos aí eu tô me dedicando um pouco ao estudo da composição também, né, então está sendo uma super descoberta, assim, está sendo bem, tá agregando muito pro meu trabalho, enfim, pro meu estudo musical. E acho que é por aí, resumidamente. Bom, eu sou Luana, eu sou cavaquinista, bibliotecária, sou mãe, e eu comecei a minha trajetória na música, primeiro pelo choro, já comecei pelo choro, né? O meu primeiro professor foi no Conservatório Beethoven, foi o João Pellegrini, do Fios de Choro. Depois eu comecei a estudar na EMESP, no curso livre. Foi aí que eu conheci o Marcelo Cândido, que é meu professor até hoje. E eu também, já faz alguns anos, eu estudo também na Escola Portágio de Música, lá do Rio de Janeiro, onde eu faço aula com Saulo Ligo. E já faz eu passei por vários gêneros musicais, mas o choro sempre esteve presente e é onde eu mais desenvolvo a minha musicalidade. É isso. Oi, eu sou Helena. Minha trajetória com a música, eu comecei cantando samba. Eu tinha um grupo só de mulheres e o grupo durou 8 anos. E tudo que eu aprendi assim do universo do samba foi com as meninas. Então, foi muito bom, assim, a gente tinha um espaço de estudo muito bacana. E comecei a estudar o pandeiro para acompanhar o canto, né? Divisão rítmica, essas coisas. Tocava pandeiro na banda. E aí o pandeiro foi a porta de entrada para o universo do choro, né? Comecei a tocar pandeiro no choro. Conheci o professor Marcelo Cândido na EMESP também. E aí comecei a estudar cavaco com ele. E sou aluna dele até hoje. Hoje eu estou no Conservatório de Tatuí, estudo cavaquinho. E na Escola de Choro de São Paulo faço curso de cavaco e de pandeiro. E quando eu comecei a cantar, eu fiz ETEC de Artes junto com o pequeno. A gente estudou junto, a gente se conhece há bastante tempo. E aí depois o universo juntou a gente de novo e agora a gente tem um grupo junto. E a gente fica falando da época da ETEC, lembrando dos professores maravilhosos que abriram tantas portas, né? Isso faz tempo. Não vou falar quanto tempo para não entregar a idade. Mas é isso. Então, eu estudei canto lá atrás na ETEC, aí fui tocar, fiquei um tempão tocando, depois voltei a estudar cavaquinho e agora estou em Tatuí na escola de choro. E com esse grupo maravilhoso que eu amo. Alô. Bom dia. Eu sou Paulo Novaes, sou bandolinista do Canto para Ceci. E a minha história começou com a música, né? Perto dos 12 anos, comecei com violão, ganhei um violão do meu pai, comprado no Mapping. Estava contando ali para o Paulo. E eu fiz as primeiras aulas na LBV, que foi onde eu estudei. Fiz o ensino, desde o prezinho até o ensino médio, eu fiz lá na LBV, na Avenida Rude. Eu comecei a fazer um curso de violão lá, que fiquei por pouco tempo. Depois eu fui estudar na Zona Leste guitarra, já fui para guitarra e tal. E aí, nessa escola, conheci algumas pessoas, toquei em banda de baile, tocava todo tipo de gênero, desde Elvis Presley até blues. Era banda que tocava de tudo, né? E aí, mais ou menos, com 20 e poucos anos, eu entrei na EMESP, né? E aí eu terminei em 2012 lá. Fiz o curso com a Jane do bandolim, fiz com um monte de outros professores, feras lá, história da música, harmonia, análise, um monte de coisa lá, né? E a partir de 2012 eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, porque até então eu trabalhei com um monte de... Trabalhei de office boy,
lavei carro, trabalhei em locadora de carro, no departamento de frota. Mas de 2012 para frente eu consegui só trabalhar com música, dando aula, tocando, e atualmente também já tem uns 3 anos que tenho trabalhado com luthieria, né? Manutenção de instrumento, construção. Então, essa é a trajetória. Não sabia disso, não. Gostei de saber. O meu agora, né? Ah, que sucesso. Boa. Acho que agora, não sei quem gostaria de responder, mas eu ia perguntar um pouco sobre o grupo mesmo, como surgiu e qual foi a proposta inicial, enfim, há quanto tempo existe, dar um histórico aí do grupo. O grupo tem 4 anos já, né? A gente já teve algumas formações. Da formação original sou eu e a Lu. E a gente se juntava para estudar no começo, né? E aí a coisa foi fluindo e foi acontecendo e demoramos quase 1 ano para decidir o nome. O nome é Canto para Ceci, porque é uma homenagem a Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos e das musicistas. Mas aí, para não ficar um negócio assim, né? Ai, Santa Cecília, a gente colocou Canto para Ceci. E a proposta do grupo, ela é justamente você conseguir transitar entre o samba e a música cantada e o choro, o baião, outros gêneros, mas instrumentais, né? Um baião instrumental misturar com um baião cantado, ou juntar um chorinho com um samba, ou pegar choros cantados, porque, né, tem muitos. E aí, em cima disso, criar arranjos para que a gente consiga fazer uma leitura nossa, né, dessa proposta. E uma outra vertente que a gente tem hoje em dia também é as autorais, né? O pessoal compõe, eu não sou compositora, mas eles 3 são. Então a gente está trabalhando em cima disso agora. E eu acho que é isso. Boa. Acho que nesse sentido aí, né, de terem surgido como esse espaço de estudo, nós do regional nos identificamos bastante. E o que eu ia dizer, na verdade, é que, né, vocês são essa nova geração que tá mantendo aí o choro vivo, mas aí eu ia pedir para vocês... Nós. É que aqui agora é vocês que estão sendo entrevistados. Aí eu ia pedir para vocês compartilharem um pouco quem que são as referências para vocês das gerações mais antigas, assim, tanto já falecidos quanto pessoas que ainda estão vivas, né? Enfim, acho que cada um podia falar um pouquinho quem mais se inspira ou quem marcou aí nos seus estudos, nas suas pesquisas. Quem quer começar? Posso começar. Como bandolinistas, para mim, a referência principal também é Jacó, de transcrever, de tirar, de tentar entender a interpretação e outras coisas. É muitos, né? Hamilton de Holanda, que está aí até hoje. Danilo Brito também é uma grande referência. Esses caras eu fiz bastante transcrições, né? Então fez parte do meu estudo, né? Tirar... Falando do choro, né? Principalmente eu fui nessa direção dos bandolinistas. E esses são as minhas principais referências, né? Acho que Jacó, Danilo, Hamilton, mas tem outros vários aí, né? Joel Nascimento. Tem muita gente aí. Quer falar vocês para dar uma revisadinha? Bom, eu me inspiro muito nas mulheres do choro, né? Tanto as antigas como as atuais. Eu acho que a Chiquinha Gonzaga, ela foi uma referência, estava muito à frente do seu tempo, e as obras dela são... elas não são só bonitas no sentido de contemplativo, mas elas são chamativas, né? Elas chamam o público, elas têm essa coisa da conexão.
Eu acho muito à frente do tempo dela, ela pensar isso naquela época. E hoje em dia eu gosto muito, eu me inspiro muito nas mulheres também, a Jane, a Roberta Valente, tem a Luciana Rabelo também, do cavaco, que lá na escola Portagem de Música, todo mundo fala muito dela, a gente tem ela muito como referência, no sentido de aprender cavaco, aprender as levadas. Enfim, basicamente isso. Vixe, referência tem um monte, né? Bom, minha primeira... Assim, eu toco 7 cordas, eu fui pro violão de 7 cordas, a minha primeira referência, quando eu era adolescente, assim, foi ouvir as gravações do Rafael Rabelo. Especialmente na fase... Porque o Rafael, a carreira dele, basicamente, teve 2 fases, assim, né? Tem uma primeira fase que ele tocava os 7 cordas tradicionalzão, de aço, seguindo bem a linha do Dino 7 cordas, que evidentemente é uma referência inevitável para todo mundo que vai para essa onda do violão de 7 cordas, né? E teve uma outra fase da carreira dele que foi onde ele se lançou mais como solista. Então ele trabalhou outros repertórios que um pouco além do choro também, né? Então ele se permitiu dialogar um pouco mais com outras influências também. A minha primeira referência de 7 cordas foi exatamente essa, né? Então os trabalhos, gravações dele com cantores, assim, dele com o Ney Matogrosso, com a Gal Costa, com a Marisa Monte, enfim, com a Elisete Cardoso, enfim, por aí vai. E aí depois eu fui conhecer outros violonistas também. Conheci o Dino, o próprio Edmilson, que foi meu professor, de violonistas atuais. Assim, eu gosto muito do Marcelo Gonçalves, o João Camareiro, o Douglas Lora, enfim. E também a coisa da composição, a gente acaba também tentando escolher algumas... Vou pegar tal coisa desse cara aqui, pegar de outra compositora aqui. Então também a gente acaba tendo bastante referência de composição, né? Então, acho que as minhas músicas, quando eu vou compor, assim, tem referências para mim que são muito fortes. Então, pessoas, por exemplo, que nem o Ginga, que nem o Cristóvão Bastos, o Paulinho da Viola, a Nilce Carvalho, que está aí hoje, que eu acho uma compositora de um super bom gosto, assim, adoro as músicas dela. Enfim, claro que os clássicos mestres do choro também, Pixinguinha, Jacó, Chiquinha Gonzaga, Nazaré, enfim... Então, só para citar alguns aqui, só para dar uma pincelada, porque tem muita gente, né? Então não dá para citar tudo agora, né? Bom, falando de choro, né? Do pandeiro, eu faço aula com o Rafael Toledo, ele é uma referência para mim, né? Muito bom. E ele segue a linha do Jorginho do Pandeiro, né? Então, acaba sendo minha maior referência com relação ao choro, né, no pandeiro. Porque são muitos também, né, e tem outros elementos, né, que entram. Mas acaba sendo ele, né, o Jorginho. E porque tem diferentes escolas, né? Você pega o Marco Suzano, ele toca de um jeito, né, o Jorginho toca de outro e tal, e a gente acabou indo mais por esse lado. Com relação ao cavaco, tem a Luciana Rabelo, lógico, né, maravilhosa. Mas tem muitos, né? Tem o Valdir Azevedo e seu Cavaco Encantado, Paulinho da Viola, né? Também é muito engraçado que a gente começa a estudar os choros cujo solo é do cavaco, e você começa a perceber a linguagem própria de cada um. Você ouve o Valdir, você fala, isso é muito Valdir, né? Você ouve o Paulinho, fala, isso é muito... E você vai conhecendo essas camadas de cada um deles, né? Mas existem outros também, menos conhecidos, que são maravilhosos, né? Tem o Índio do Cavaquinho, o Zé Menezes, né? Tem outros cavaquinistas maravilhosos aí do choro, que conforme a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, vai descobrindo. Mas, de fato, o Valdir ele tinha um jeito muito único, né? Então, claro, é uma grande referência. Boa. Acho que essa rodada é bom, que fica referência para todo mundo, né? Um monte de coisa que dá para a gente ouvir
para ir se aprofundando aí na linguagem e conhecendo mais da música brasileira também. Bem-vindas, bem-vindos quem chegou agora. Bem-vindas e bem-vindos. Estou gostando de ver, tá bonito. A gente está batendo um papo aqui com o pessoal do Canto para Ceci e já eles vão fazer um som para vocês. Também eu vou fazer ainda mais uma pergunta aqui, mas também se alguém do público tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, já eu vou abrir aí para vocês. Então, podem ir pensando e fiquem à vontade. O que eu ia perguntar, acho que vai um pouco na linha do que você começou a falar. Como a Helena disse que temos compositores aqui entre nós, eu queria ouvir um pouco o processo de vocês, assim, como vocês se descobriram compositores, como foi esse processo para começar a compor. Enfim, e aí talvez falar um pouco dessas referências, como é o processo de composição. Queria ouvir um pouquinho sobre esse universo da composição. Quem quer começar? Bom, para mim é muito recente isso, né? Nem me considero um compositor, na verdade, porque eu comecei a fazer um curso no metade do ano passado com o Maurício Carrilho na Escola Portátil. Curso de composição, né? Online. E para mim começou aí, então foi na metade do ano passado. É muito enriquecedor para mim, assim, porque não é só, você não aprende só a compor, né? A composição envolve um monte de outras coisas que me ajudam também como instrumentista também, pra caramba, né? E o processo lá é assim, põe a mão na massa, né? Então ele deu e é mais ou menos assim que eu sigo, né? Ele deu umas orientações, tipo, você vai fazer um gênero X. Então, a característica desse gênero do choro, por exemplo, o tango brasileiro tem uma característica X. Então, escuta esses caras, escuta Ernesto Nazaré, escuta as principais referências e vai aí, né? Então, tem a ponte, tem isso, tem aquilo. E aí tem que pôr a mão na massa e ele vai orientando. Ó, aqui poderia ser isso aqui e tal. E para mim, o processo, nas músicas que eu fiz, as poucas que eu fiz, às vezes eu faço um caminho de harmonia e aí vou experimentando. Depois que eu achei a primeira frase, pelo menos nessas músicas foram sempre assim. Depois que eu achei o primeiro tema, aí vai embora. Aí parece que aí vai embora. E é isso, eu não tenho tantas músicas, né? Mas e as músicas que eu tenho são na linha de choro, assim, as poucas que eu fiz, graças a esse curso, assim, que me ajudou muito. Antes dele, eu já tinha tentado alguma coisa, tal, mas assim, bem desorganizado, umas músicas que eu não tinha terminado. E essa é a minha história aí, de composição. Mas é pouquinha, né? Mas tá caminhando. E a gente vai poder ouvir hoje alguma delas? A gente nunca tocou, não. As meninas. Entendi. Quem mais? É de composição com o Maurício Carrilho, na Escola Portátil. O Maurício Carrilho, ele é para quem não sabe, pessoal, ele é sobrinho do Altamiro, que foi um grande flautista, um dos maiores que a gente já teve na história. E ele foi aluno do Meira, que é um cara também histórico, foi professor do Baden, foi professor do Rafael Rabelo. É um cara que tocou com Cartola, com nossa, tudo quanto é gente importante, né? Então, E o Maurício é sobrinho, e ele fez aula com esses caras, então é uma fonte incrível, a referência dele, né? Ele tem, acho que, mais de 1000 composições, né? Ele tem anuários, então ele fazia uma música por dia, então o cara tem uma cabeça, ele ouve, é muita referência, né? Bom, o meu caminho é um pouco diferente. Eu nunca compus choro ainda. Eu sempre escrevi e, na verdade, as minhas composições elas saem de inquietações, de coisas que eu não consigo processar, que eu não consigo aceitar. E aí essas coisas ficam martelando e aí eu escrevo. E quando eu comecei a estudar música, essas coisas que eu escrevi começaram
a virar música. Elas começaram a vir com ritmos e com notas, e assim foi indo. Está sendo. O meu processo também é um pouquinho diferente. Desde quando eu estudava no Guri, que tinha coisa dos arranjos para orquestra de violões e tal, né? Às vezes 4, 5 linhas de violões diferentes. Eu ficava muito curioso, assim, mas como é que pode? Tá cada um tocando uma coisa aqui, a gente junta isso e a música tá aí, a música sai. Pô, é super legal isso, essa coisa, até um certo trabalho de orquestração, um pouco, né? E aí eu comecei a rabiscar comecei a fazer alguns arranjos assim para grupos, assim, tentava imitar o que o meu professor escrevia e tal. E eu comecei a me desenvolver um pouco nessa coisa do arranjo nessa época. Aí anos depois, quando eu estava na EMESP, eu estava um dia conversando com o Edmilson, a gente estava tocando alguma valsa que eu tinha que estudar para aula e tal. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre outras valsas, não sei o quê. E aí, um certo momento da aula, ele me pediu para fazer um arranjo de violão solo, uma música chamada Beatriz, do Edu Lobo, com o Chico Buarque. E ele falou, não vale colar do Marco Pereira, você tem que fazer o seu. E aí eu fiz esse arranjo, um arranjo super simplório de tudo, assim, e tal. Mas aí eu tomei gosto, comecei a fazer outro, e outro, e outro, e outro. E nessa época eu conheci um violonista muito importante na história do violão brasileiro também, que é o Francisco Araújo, que tem uma obra para violão riquíssima e enorme, assim. Então é um cara que vale muito a pena conhecer. E o Araújo começou a ficar na minha orelha assim, fala, você está fazendo arranjo, você já está fazendo recital de violão solo, não sei o quê. Quando é que você vai começar a compor? E ele ficou no meu pé, você tem que compor, porque você já está fazendo os arranjos, você está se desenvolvendo nessa área, não sei o quê. Quando é que você vai compor? Aí eu falo, então tá bom, vamos arriscar fazer. Aí eu comecei a fazer uma, comecei a fazer outra, tal. E quando eu vou compor, assim, varia muito de música para música, assim. Aconteceu de ter músicas minhas que eu demorei, 6 meses para fazer uma música. Então, às vezes eu começava a fazer um pedacinho, tal. Aí ficava um tempão sem pegar. Daqui a pouco voltava, fazia mais um pouco. Do mesmo jeito, teve músicas que eu fiz em 40 minutos. Assim, então, eu peguei o violão para tocar e foi saindo a introdução. Depois eu fui tentando desenvolver o resto da música. Enfim, desenvolver uma parte, desenvolver outra e tal. E a maioria das minhas músicas, acho que tem uma influência muito forte do choro, inevitavelmente, porque eu acho que é a linguagem que eu mais estudei na vida, mas não só. Então, assim, eu tento pensar sempre o seguinte, assim, eu sou um violonista que eu toco choro, mas eu não toco exclusivamente choro. Então, eu sempre tentei também transitar um pouco por outras áreas, e eu acho que isso reflete na composição, né? Tinha um violonista já falecido também, o Edson Alves, que uma vez ele falou o seguinte, que você compor é você devolver para a natureza tudo que você ouviu ao longo da vida, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz, de alguma forma, reflete isso, né? Então, às vezes tem coisas que eu faço no violão, às vezes eu começo a cantarolar assim, os temas, aí anoto, eu gravo, tal, depois eu tentando desenvolver. Então, varia um pouco de música para música. Boa. Eu queria saber se alguém do público quer fazer alguma pergunta. Eba! Bom, prazer, né, poder estar aqui apreciando esse momento tão agradável. A gente frequenta com uma certa frequência aqui, né? E hoje a gente tem a visita de um projeto que a gente tem aqui próximo, que é o Colo de Vó. Então, são as avós que cuidam dos filhos, dos netos. Então, tem muita história aqui espalhado, né? E aí, assim, por esse olhar assim dessa presença, elas já vieram uma vez aqui, né? E gostaria muito que elas pudessem entender um pouquinho o processo do choro, né? Tudo bem que vai ser resumido, né? Da origem dos choros, dos seus instrumentos e as linguagens musicais que tem dentro, né? Os ritmos que tem dentro, para elas poder voltar para casa sabendo que o chorinho faz parte dessa cultura tão rica brasileira, né? Que é isso. Se a gente pudesse dar uma volta nessa história do choro.
Eu começo, depois o pequeno me ajuda, então, vamos lá. Bom, o choro é uma mistura da música que veio da Europa com a música que veio da África e com a música daqui do Brasil mesmo, né? Então, ele tem, dentro desse gênero, ele tem vários subgêneros. Então, dentro do universo do choro, você tem a polca, você tem o maxixe, você tem baião, frevo, valsa, habaneira. Tem uma série de subgêneros mesmo que dialogam entre si, o samba, né? E deixa eu pensar. Quer ir complementando? Acho que, né, é a coisa da junção assim do ritmo, né, a coisa dos batuques que vem enfim, que veio isso com os povos escravizados, né? Então essa influência da música afro, né, com a questão e a melodia e a harmonia, assim, esse aspecto mais formal vem muito das danças europeias, da música clássica. O choro tem claro que você teve várias estéticas ao longo da história da música, né? Mas o choro, tradicionalmente, ele se relaciona muito com a música barroca, principalmente, né? Então, você pega compositores como o Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Handel. Então, assim, você ouve algumas coisas desses caras, assim, dessa época, assim, e aí depois você vai ouvir o Pixinguinha, você vai ouvir o Nazaré, você fala, não é que parece um pouco? Não. O Nazaré também, ele Chopin. tocava tudo do Chopin, esse repertório romântico do século XIX, né, que era contemporâneo dele, né? Então ele tocava todas essas coisas também, então isso refletiu na música dele também, né? E inicialmente a instrumentação mais comum era flauta, cavaquinho e violão. É o violão de 6 cordas, né? 7 cordas nem chegou no Brasil um pouco depois ainda, né? E aí depois foi se incorporando o pandeiro, depois foi se incorporando até outros instrumentos de percussão também. No começo do século XX, você começou a ter os primeiros registros com o violão de 7 cordas também. Porque esse instrumento ele tem pouco mais de 100 anos aí, então historicamente é super recente, né? E aí com o tempo foi se incorporando outros instrumentos. Então assim, você vê gravações de regionais de choro, assim, você vê hoje que tem clarinete, tem acordeon, tem violino, tem oboé, piano. Então hoje a instrumentação está muito ampla. Vibrafone. Né? Vibrafone. Você tem vários cantores também, tanto cantando choros com letra, como cantando choros instrumentais, inclusive, também na voz, né? Então a instrumentação está super abrangente. E tem. Flor Amorosa. Do Joaquim Antônio Calado. Do Calado. O Calado era... Chiquinha Gonzaga? Né, o Calado ele é um pouquinho anterior a Chiquinha Gonzaga, né? A Chiquinha é um ano mais velha ainda. Mas que o Flor Amorosa vem antes do... Mas o Flor, ele foi o primeiro choro gravado. Então ficou como essa referência, sabe? Mas o Calado, o que o pessoal documentou é que é o primeiro cara que aparece com esse formato assim de dois violões, cavaco e flauta, que até então não era uma coisa popular assim, né? Carioca. 1847, se não me engano, é 48. Acho que é 48. A Chiquinha é 47. Então era outro mundo. A gente estava antes da proclamação da República, antes da abolição. Então é uma das músicas mais antigas urbanas brasileiras, é o chorinho. É a primeira, né? A primeira música urbana brasileira. Né? Tem. Está espalhado, sim. A gente sabe que tem em Lisboa, né? Porque lá tem o fado, né? Que com a guitarra portuguesa, então acabou criando um núcleo lá. Sabemos que tem em Berlim também, mas eu tenho cá para mim que tem espalhado por todo canto, viu? Nem que seja 1 ou 2 grupos, mas tem, entendeu?
Japão. O chorinho, ele tem uma característica que é a característica da roda, né? E também as músicas de chorinho, geralmente, elas são tocadas da mesma forma. Em qualquer lugar do mundo, se você tem uma música, por exemplo, a música da Chiquinha Gonzaga, Corta Jaca. Você aprendeu a tocar essa música. Se você for para qualquer lugar do mundo e tiver uma roda de choro, você vai conseguir sentar nessa roda de choro e tocar com todo mundo, mesmo que você não conheça essas pessoas. Então, isso, na minha visão, é uma coisa que faz com que o choro ele tenha um potencial de estar espalhado sempre, né? Tá se espalhando pelo mundo. E o pessoal lá fica encantado, né? Eles ficam assim... É lindo, né? Ver assim. Eu tenho um aluno japonês e ele vira e mexe e vai para lá, né? Então tem clube de choro lá e tem barzinhos que os caras se reúnem para tocar. O japonês, eles gostam bastante de chorinho assim, né? E eu também presto trabalho para um festival que tem nos Estados Unidos, chama Choro Camp. Então os americanos vão lá para, como é que é? New England. Eu esqueci, é Boston. E os caras se reúnem lá e ficam uma semana estudando música brasileira, né? Eu nunca toquei, não. Não sei se o pessoal... E a gente também está levando instrumentos para lá, né? Porque tem, tipo, o cavaquinho não é feito lá. Então, o cavaquinho... eu faço até essa curadoria aqui. A gente pega, compra alguns ou constrói, manda para lá para vender. Violão 7 cordas de aço também não é da cultura deles. O bandolim também é diferente deles. É outro som. Então, para tocar o chorinho, o bandolim brasileiro tem uma característica. Então, na França também tem. Já vendi coisa para músico francês. Tem clube de choro lá. Tem Alemanha. Tem vários clubes do tem um aluno choro na mundo Inglaterra afora, também. né? Tem aluno na Inglaterra. Eu acho que isso se deve muito também às coisas do choro estar mais difundido mundo afora, porque assim, o sistema fonográfico brasileiro, a produção fonográfica brasileira durante muitos anos foi muito precária. Então, assim, para você ter gravações de qualidade que você consiga ouvir tudo com muita clareza, enfim, isso demorou muito para chegar no Brasil. E a partir do momento que chegou e a produção musical nesse ponto começou a se desenvolver, isso colaborou muito para que a música brasileira se espalhasse mundo afora. E, além disso, acho que tem uma outra coisa, uma questão de documentação mesmo, que cada vez mais a literatura do choro tem se desenvolvido. Então, acho que hoje em dia você tem... Claro que ainda tem algumas coisas que... precisa se arrumar um pouco mais, mas assim, hoje em dia você tem o registro de partituras de choro, de boas gravações de choro, está muito mais acessível do que era há décadas atrás, né? Então, se hoje em dia você coloca na internet lá, o próprio site da Casa do Choro, que é mantido pela Escola Portátil, eles têm um acervo de partituras gigantesco. Então, assim, você coloca um compositor lá, sei lá, Chiquinha Gonzaga, aparece um monte de música da Chiquinha. Então, se você pega a partitura, você consegue tocar, você ouve boas gravações, você consegue sacar, pô, o pandeiro faz isso aqui, o violão toca assim, não sei o quê. Então, essa coisa de você ter uma maior documentação da música brasileira, então acho que isso possibilitou que esteja se difundindo, porque está num processo, né? Então, que esteja aí mundo afora. Eu ia falar uma coisa, mas só que a formação anterior do grupo era com a flauta transversal, né? E ele saiu do grupo porque ele foi tocar lá fora. Era só isso que eu ia falar. Ele acabou indo para lá. E aí tá lá. Foi fazer choro lá. Aí veio o Paulo, maravilhoso.
Bom, eu vou dar meu parecer aqui. Eu acho que isso é uma responsabilidade que passa muito por nós músicos. Acho que todo mundo aqui também é educador musical e eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa mostrar para as pessoas que a gente tenha contato em geral que essa música existe, porque não é uma música que toca na grande mídia, né? Não está na TV, não está nas rádios. Então, acho que ter espaços como esse aqui, como o próprio nome já diz, o Choro Resiste, né? Então, acho que é uma responsabilidade muito grande você... Acho que a roda de choro ou pelo menos deveria ser, na maioria das situações, um ambiente acolhedor. Então, se a gente vai fazer uma roda, assim, às vezes, você comentar um pouquinho sobre uma música, assim, tem uma pessoa assistindo, você fala, olha, isso aqui é uma música tal, de tal compositor. Então, ter essa coisa, assim, de... A gente ter um pouco essa consciência de pensar um pouco fora da nossa bolha. Falar, às vezes, para a pessoa que está assistindo a gente... A pessoa nunca ouviu, sei lá, Doce de Coco. Pra gente pode ser uma música óbvia, mas, poxa, sempre vai ter alguém que tá ouvindo pela primeira vez. Então, falar um pouquinho de quem é o compositor, falar um pouquinho da música, e a gente tentar fazer isso, sabe, com muita humildade, com muito respeito, sabe, a quem não conhece a música, quem tá tendo essa porta de entrada, né? Então, acho que é uma missão que é nossa, né? Não é um caminho fácil, né? Porque que nem a gente estava falando, assim, não toca na TV, não toca no rádio. Então, assim, dificilmente a pessoa que não conhece vai atrás, né? Mas precisa ter quem mostre, né? Quem mostre, quem dê sugestões de referências. Então, assim, a gente tentar fazer isso com muito cuidado, com muito afeto, sabe? Acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que cabe a todos nós fazer um pouquinho, né? Acho que mais ou menos por aí. Como eu tinha falado anteriormente, o choro tem essa característica da roda, né? É uma música instrumental, mas é uma música instrumental brasileira. E tem essa característica da roda por causa das rodas de samba, ou as rodas de samba têm essa característica por causa do choro. E isso é uma coisa brasileira, e é uma coisa muito nossa. Eu acredito que esse distanciamento seja por conta da elitização do estudo de música, talvez, porque é uma coisa que não é acessível a todos. Eu vi agora que vocês estão fazendo oficinas de instrumento lá na ocupação. Eu pensei, nossa, que coisa incrível! Como eu queria, quando eu era criança, que eu não tinha dinheiro para pagar aula de instrumento, não tinha como fazer. Como eu queria ter uma oportunidade dessa e como o Brasil perde por não existirem espaços para que as pessoas aprendam música, para que isso seja difundido, o ensino da música. Porque uma coisa que a gente tem muito é talento, né? A gente tem muita gente muito talentosa, a gente tem uma cultura muito rica. E eu acredito que vai muito por aí, assim, de criar espaços de ensino não elitizado, né? Onde a pessoa pode... tem também a questão do instrumento, né? Não é barato um instrumento musical. E como é que você consegue instrumento como é que uma criança ela vai começar a se interessar por um instrumento que ela não vai ter acesso? Então são várias questões que acabam criando barreiras, né? Numa coisa que essencialmente, né, a música é uma coisa que ela é de todos, né? Ela tem que ser de todos. Ela é essencialmente de todos, né? Enfim. Eu concordo tudo isso que a Luana falou mesmo. É difícil ter acesso, também a conhecer, saber que essa música existe, né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é chorinho, né? Então, esse trabalho, por exemplo, do Matheus Santos aqui, do que o pessoal está fazendo, isso é muito importante, que está trazendo para a periferia, porque se você quer ouvir alguma coisa, eu estava conversando isso com o Paulo também, então você tem que ir lá para o centro para escutar. E a gente mora longe, eu moro também na periferia, lá no extremo da Zona Norte, e não tem nada lá. Então, e a maioria das pessoas, se você falar, não conhece. Então, é muito importante a gente
por exemplo, igual um projeto igual esse, que você leva para as pessoas conhecerem. Eu tive a oportunidade de conhecer, que a gente morava no centro, mas minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, meu pai é lavador de carro, mas ele pagava aluguel lá no centro. Mas eu conseguia, em algum momento, eu fui lá na Estação da Luz e vi a roda de chorinho da Contemporânea. Foi o primeiro contato que eu tive com o choro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, de ver. Mas, às vezes, se você está longe, às vezes, aquilo vai passar e você nem sabe que existe esse tipo de música, né? E essa história toda, né? E... Uhum. Uhum. É. Sim. É, e... Uhum. E eu acho que uma coisa é a gente também ter uma consciência de que, assim, um gosto musical não anula o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não também impor o choro, falar, olha, essa música aqui é isso e você tem que ouvir isso. A pessoa essa é a música boa, né? Tem muito esse discurso, não, porque eu gosto de música boa, né? Então, assim, você gostar de um gênero X, de um estilo de música X, isso não necessariamente faz com que você não tenha que gostar de choro ou vice-versa. Então, assim, cara, tudo é música. Então, assim, a gente tentar um pouco apontar esses caminhos, assim, de como que um estilo dialoga com o outro, né? Mesmo que não seja tão próximo, né? Mas uma coisa influencia a outra de certa forma, né? Então a gente também tentar não, que às vezes é uma coisa que rola muito, acho que todo mundo já viu, assim, a gente não, mas assim, colegas assim, às vezes ficar difamando outras linguagens musicais, sabe? Então acho que isso também de certa forma afasta um pouco, né? Então acho que também é importante que a gente tenha esse cuidado também ao apresentar esse tipo de música. Gente, eu vi que tem algumas pessoas ainda que querem fazer pergunta, mas eu vou só pedir para serem as últimas, para a gente poder ouvir o povo que tocar também. Mas muito feliz que bastante gente. Acho que esse assunto que você trouxe é bastante polêmico e rende muita conversa, assim. E acho que eu espero que ele continue permeando aqui os próximos eventos que a gente vai estar se reunindo. Então, também convido todos e todas a ficarem ligados aí na programação, porque eu acho que a ideia desse projeto também é a gente pensar sobre isso, debater sobre isso e construir um espaço realmente que o choro chegue a mais pessoas, que esse tipo de música chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam fazer, seja participar, digamos, né? Seja indo para rodas ouvir, seja tocando, né? Acho que a ideia também da gente dar as oficinas é possibilitar que mais gente se aventure a tocar um choro, acho que comece a aprender um instrumento. A nossa proposta é um pouco essa também. Eu vi que ali, né, tinham mais duas perguntas, é isso? Você quer fazer já a sua também?
xadrez eram 2 alunos, né, de uma classe mais abastada, que estava lá na rede pública. Tá? Então, eu fiquei muito surpreso, né, de ver que o xadrez estava se popularizando entre as massas e a música também através do projeto de banda. Né? Então, eu queria fazer praticamente uma denúncia aqui, tá? Porque o projeto de bandas na minha escola é menina dos olhos da escola. Né? Tem crianças, né, que entram nesse mundo, tá? E é uma coisa que muda praticamente, né, a vida delas, muda o comportamento delas, né, em relação aos estudos e tudo. E o que aconteceu? Nós tivemos na virada desse ano aí, a prefeitura não renovou os contratos com os maestros dessas bandas, tá? Então nós estamos desde o início do ano até agora sem uma banda na escola. Nós temos uma série de instrumentos aí, inclusive instrumentos de metais que são caríssimos, tá? Inclusive o professor disponibiliza para os alunos treinarem até em casa, né? E é uma grande contradição, né, quando a prefeitura, né, disponibiliza esse espaço público, né, para divulgar o choro, né, e ao mesmo tempo ela acaba com esse trabalho do projeto de bandas. Né? Quem quer começar a falar? Bom, me solidarizo e entendo a sua indignação. Enfim, é muito triste ver que a cultura, né, é uma coisa que é contrária a 90% dos governantes, as pessoas que estão em espaços de poder. E exatamente por conta desse pensamento de que você tem que produzir, você tem que estar... entrando na pergunta dela, você tem que estar numa profissão que você seja respeitado e que você ganhe dinheiro. Esse negócio de cultura é coisa de esquerdista. Esse tipo de pensamento é uma coisa que é antiga aqui em São Paulo, no Brasil, mas só que é uma coisa que não para de crescer, né? E é muito triste, muito triste. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, mas eu já tinha outra profissão e já me sustentava. Então, eu não tive esse tipo de problema da minha família me questionar esse tipo de coisa. Mas também eu não me vejo mãe solo me sustentando só com música. Exatamente por conta de todo esse contexto, de toda essa realidade. Porque é desvalorizado, a gente tem poucos espaços onde a gente recebe dignamente e é tratado dignamente. E cada um tem uma situação, e dependendo da sua situação, se você tem que sustentar outras pessoas, você não pode não ter a garantia de trazer o pão, enfim. No meu caso, sou filha de professores, né? E a minha formação é em artes cênicas, então, desde sempre eles souberam que ia ser difícil o caminho, então eu falei, mudei de ideia, vou fazer música. Eles falaram, tá. Então, eles já desde sempre souberam que não ia ser um caminho fácil para mim. Durante muito tempo, eu trabalhava com outras coisas, porque eu não conseguia só com música. É extremamente desvalorizada a nossa classe, é insalubre, chega a ser, porque a conta não fecha, não tem como. Claro que assim, existem os editais, existem vários caminhos que você pode, né? Tem as aulas, tem uma série de coisas, né? E a gente vai construindo o nosso caminho dessa forma, mas durou bastante tempo para eu conseguir focar só na música mesmo. Mas a minha família sempre apoiou, sim, sempre respeitou e sempre incentivou. Quando eu entrei no conservatório, eles ficaram muito felizes, foi muito difícil de conseguir, então eles me apoiam, sim. Então, sobre a questão da educação que o professor levantou,
Eu dei aula para, igual eu falei, para alguns japoneses. Foi mais de um, assim, né? Um foi indicando para o outro e para pessoal coreano. E uma coisa que eles tinham em comum é que todos eles estudaram piano na escola normal. Lá é padrão. Não é que você vai ter que ser pianista, mas faz parte da grade curricular, porque você desenvolve um monte de outras coisas quando você estuda música, né? E para eles isso é o padrão. Então eles respeitam muito isso, né? A gente está bem longe de ter esse entendimento aqui ainda no Brasil, né? Não se valoriza a profissão ou o estudo de música, mas quando você estuda música, você trabalha um monte de coisas, né? É a questão da leitura, é a percepção, você ativa todas as áreas do cérebro, né? Mesmo que você não vai ser músico, mas alguma coisa vai mudar ali, né? Memória, e isso é muita coisa que você trabalha ao mesmo tempo, né? E infelizmente aqui ainda não tem isso. E isso muda muito, até o jeito que você começa a escutar música, né? Quando você estudar um pouquinho, você já começa a mudar a coisa, né? Infelizmente não acontece aqui. E sobre a trajetória, a minha família também é muito humilde e quando eu comecei a estudar, moleque, meu pai me apoiou, mas eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos e aí depois comecei a trabalhar e eu pagava sozinho minha aula. E aí eles nunca se opuseram, não. E eu trabalhei com outra coisa até os 20 e poucos anos, até me formar na EMESP. E aí depois eu decidi... Meu pai trabalhava lá na mesma firma. Meu pai lavava carro e eu trabalhava no outro setor. Falei para ele, eu estou saindo. Vou tentar no caminho da música, né? Isso em 2012. E aí ele me apoiou. Ele falou, não, é isso mesmo, é isso que você quer, então vai lá. Nunca tive... Não tive nenhuma resistência. Pelo menos da parte da família. Essa questão da educação que o professor levantou, assim, a gente tinha aula de música nas escolas, né? Teve um projeto que teve até começo dos anos 60, que era o chamado Canto Orfeônico do Vila Lobos, né? Que era um projeto que o foco era o canto coral, mas enfim, era um projeto nacional de música nas escolas. Mas aí depois não só a música, né, mas como outras áreas do conhecimento simplesmente foram arrancadas do currículo escolar, né? Como diz o Chico Buarque, página infeliz da nossa história, né? Enfim, dos anos 60 para frente, enfim. Então também faz muita falta isso, né? Porque é trabalho de base, né? Então assim, na escola você conseguiria apresentar muita coisa, você trazer conceitos iniciais de musicalização, então é complicado, faz muita falta e tomara que um dia a gente consiga reverter isso, né? Que faz muita diferença no desenvolvimento do ser humano. A questão da família, assim, para mim foi um pouco complicada, assim, porque enquanto eu estava no guri, não batia o horário com a escola, então às vezes eu fazia o guri de manhã e a escola à tarde, e eu, dado momento lá, inverteu, ia para a escola de manhã, para o guri à tarde, até aí tava tudo bem, a gente saía para fazer os concertos fora, tal, eventualmente alguma viagem, tal, tudo certo. Até que um dia eu cheguei em casa e falei, na primeira vez que eu fiz vestibular, né, tava finalzinho do ensino médio ali, aí pintou aquela conversa, você vai querer fazer vestibular, você vai fazer faculdade? Falei, vou fazer, você vai prestar para quê? Eu vou prestar para música. Aí ficou uma torta de climão, né? Então, no primeiro momento, rolou muito aquela desconfiança. Mas você vai trabalhar com o quê? Você vai viver do quê? Não sei o quê. Como é que você vai pagar as contas e tal? Então, ficou um clima super pesado em casa uma época, né? Mas, enfim, hoje... Felizmente, assim, eu vivo exclusivamente de música, não trabalho em nenhuma outra área. E à medida que eu fui conseguindo começar a trabalhar, enfim, ajudar nas coisas de casa, aí a desconfiança foi baixando, foi passando e tal. Mas, assim, foi muito difícil, porque, assim, eu não tenho nenhum músico na família anteriormente. Assim, eu comecei no guri, quase um vizinho meu que me indicou. Então, assim, minha mãe e meu padrasto... Minha mãe era cozinheira, foi dona de casa também. Meu padrasto era militar. Então, imagina.
não foi... O começo foi bastante conturbado, assim. Mas aí, aos pouquinhos, foram se acalmando também, enfim. Acho que quando eles viram que um negócio que não tinha mais volta, falaram, tá, né? Vou fazer o quê? Né? Então, mas hoje, felizmente, tá tudo bem nesse ponto. As coisas estão andando bem aí, né? Mas o começo não foi nem um pouco fácil, não. Assim, ficou um ambiente tenso em casa, né? Mas depois passou. Bom, gente, gostaria de agradecer aí o papo. Esse papo rende mesmo, né? Mas agora acho que é legal a gente ouvir um pouco vocês tocarem o som por trás aí dessas histórias que trocamos ideia. E é isso, então agora a gente vai ver um pouquinho o pessoal do Canto para Ceci. Acho que vai ser só uns minutinhos para a gente se ajeitar aqui os instrumentos e aí eles já começam. Tô com mais um cafezinho. E é isso, gente. Depois da apresentação deles, a ideia é que a gente faça uma roda, toquemos juntos aí. E fiquem atentos aí às nossas programações. E mais bom show agora aí para vocês. Obrigada.